Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês rica e abundantemente em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo, e hoje nós trazemos aqui uma mensagem especial que também chamamos de devocional. Só que aos domingos, o nosso devocional é um pouquinho mais extenso, não tão extenso assim, mas um pouquinho mais explicativo, sendo o nosso devocional como uma palavra de alimento espiritual para aquelas pessoas que estão em casa, que não pode ir até um local de adoração, ou que não pode, ou que não tem uma igreja perto. Falo sempre também sobre os que são membros da Igreja Identidade de Cristo, só que de maneira remota, de maneira online. A todos vocês que são membros da Igreja Identidade de Cristo de forma online, sejam muito bem-vindos. Este devocional é exclusivamente para você, tá bom? Sejam todos bem-vindos, vocês que estão nos assistindo, ainda que pela primeira vez. Quero que você sinta-se em casa, sinta-se abraçado, sinta-se parte da Igreja Identidade de Cristo. Durante todo o mês de abril, eu falei sobre o nascer de Deus. O que significa nascer de Deus? O que significa nascer da água e do Espírito? Significa dizer que toda pessoa que crê que Jesus é o Cristo, esta pessoa é nascida de Deus. E esta revelação que faz essa pessoa crer não é meramente dito por palavras ou por tradição religiosa. É uma revelação que vem pelo ouvir, e esse ouvir é pela palavra de Deus. Hoje eu gostaria de fazer uma leitura do livro de Efésios, capítulo 2, terminando então essa nossa série de mensagens sobre o nascer de Deus. Quero ler Efésios 2, que vai falar sobre a salvação. Veja bem comigo aqui, Efésios capítulo 2, a partir do verso de número 1, diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Está falando da vida com Deus e a vida sem Deus, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e também fazendo a vontade dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados, em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Isso aqui é muito importante saber. Veja bem, quando nós ainda estávamos nos nossos delitos e nos nossos pecados, Ele nos vivificou, tá? Ele nos vivificou, trazendo vida para o nosso espírito. Claro que esse vivificar e essa vida de Deus em nós, ela está no nosso espírito. Não é vida física que Ele veio trazer. A vida física nossa é limitada. A nossa vida física, vamos viver no físico por um tempo. Então, primeiro, a salvação, ela trouxe vida espiritual para nós, tá? Veja bem. Então disse o versículo 6, e nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Por isso que eu estou dizendo que a primeira bênção que veio na vida de todo cristão com a morte e com a ressurreição de Cristo foi a bênção espiritual, que é o quê? A regeneração da alma ou do espírito, o perdão dos pecados e a redenção em seu santo nome. Nós da Igreja Identidade de Cristo procuramos fazer bem claro e deixar bem evidente isso na vida das pessoas. Por quê?
Existem pessoas que seguem a Cristo por causa de coisas materiais que elas precisam. Elas estão atrás. Existem pessoas que seguem a Cristo não porque ela entendeu que Jesus é o Cristo. Ela está atrás de algo para preencher o coração dela, satisfazer a emoção dela. Como alguém disse, existem igrejas, infelizmente hoje, que procuram agradar as pessoas e não agradar a Deus. Existem igrejas a gosto do freguês, como assim disse o Hernanes Dias Lopes, sabe? Então, ou Augusto Nicodemos, né? Um dos dois que falou essa frase. Eu não posso agradar as pessoas. Eu preciso pregar o Evangelho, preciso falar da regeneração da alma. Nós somos regenerados. A primeira bênção que Deus trouxe para nós com a morte de Cristo foi a bênção espiritual. Por exemplo, quando Isaías 53, 4 e 5 diz: pelas feridas de Jesus foste curado, isso reflete muito mais na nossa parte espiritual do que propriamente na nossa parte física, porque não faz sentido Jesus morrer na cruz para você ser curado o corpo físico e não ser curado a alma, da doença da alma, da fraqueza da alma, do problema da alma. Então, eu acredito que a alma do ser humano é que precisa ser resgatada, que precisa ser regenerada. Então, o versículo 6 diz: e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. E por quê? Porque nós estávamos derrotados. Nós estávamos em lugares baixos, assentados aos pés do inimigo, vamos assim dizer, espiritualmente falando, porque o inimigo tinha poder sobre as nossas vidas, porque ele era o maioral. Ele havia tomado o poder de Adão e agora ele dominava sobre nós. Então, o Senhor Jesus, ao ressuscitar, remiu a nossa alma. E o verso 7 diz: para mostrar no século vindouro as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Aí diz o verso 8: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Tá? Isso aqui é importante falar, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Andássemos nelas, tá? Vamos parar um pouquinho para entender. Olha, então ele está dizendo assim: a salvação é pela graça sois salvos mediante a fé. Então, para ser salvo, você precisa acreditar que Jesus é o Filho de Deus, acreditar de coração mesmo e confessar que Ele é o teu Senhor, que Ele é o Deus da tua vida. Isso tem que ser verdade dentro de você. Você não pode confessar que Jesus é o Senhor apenas de boca para fora, tá? Pastor, o que mais eu tenho que fazer para garantir a minha salvação? Bom, a princípio Jesus disse, né, pela graça sois salvo mediante a fé. Então você precisa crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E Jesus falou assim: quem crê que Ele é o Filho de Deus e for batizado, será salvo, mas quem não crê, será condenado. Aquele ladrão na cruz que alcançou a salvação, em Mateus capítulo 27, ele não alcançou a salvação pelo fato dele ter simplesmente dito aquela frase bonita que nós conhecemos: lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Em Lucas capítulo de número 23, o único texto que explica sobre aquele ladrão na cruz, porque há pessoas que pensam que o ladrão na cruz foi salvo porque ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino, quando na verdade não foi por essa frase que o ladrão foi salvo. Vou ler para vocês aqui em Lucas 23, a partir do versículo 35, pode ser a partir do 35. Talvez você nunca entendeu dessa forma, e é o único que faz esse comentário, que explica, é o Lucas. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-te a ti mesmo, se és o Cristo, se és o Filho de Deus.
E também os soldados escarneciam, e chegando-se a ele, apresentaram-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o Cristo, o Rei dos Judeus, salva-te a ti mesmo. E também, por cima dele estava escrito um título escrito em letras gregas e romanos e hebraicos: este é o Rei dos Judeus. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemavam dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro criminoso, o outro assassino, o outro malfeitor, que estava do outro lado, falou assim para ele: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? É o verso 40. Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Este é inocente. Olha só, o outro malfeitor zombava e escarnecia, mas um dos malfeitores olhou e disse: não, ele é inocente. Ele é inocente, ele não fez nada para merecer ser castigado. Então, esse malfeitor, ao dizer: Jesus não fez nada para merecer ser morto na cruz, porque ele é inocente, nós somos pecadores, mas ele é inocente. Então ele disse: lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Foi então que Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, só para você entender, que interessante, né? Não foi simplesmente lembra-te de mim que salvou o cidadão, e sim, o que o salvou foi ele reconhecer Jesus justo, sofrendo pelos nossos pecados. Então, trazendo aqui a palavra, né, nós entendemos que a salvação não vem por obras, a salvação é por o ato de morte de Cristo na cruz do Calvário. Continuando então a leitura de Efésios 2, verso 11, portanto, lembrai-vos de vós, de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne, chamados incircuncisão, pelo que na carne se chama circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunhão da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Nós não tínhamos nada a ver com a comunidade de Israel, éramos chamados de gentios. Mas agora, em Cristo Jesus, presta atenção nisso, nós que estávamos separados da comunidade de Israel, nós que éramos chamados de incircuncisos, porque, segundo o costume de Israel, nós não fomos circuncidados. Aí, o versículo 13 vai dizer assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Por que eu consigo chegar perto de Deus? Por que eu posso chamar Deus de Pai? Pelo sangue que Jesus derramou naquela cruz. Eu não tenho que fazer sacrifício, eu não tenho que me cortar como o judeu circuncidava, não preciso, porque agora Cristo, foi o sangue de Cristo que me trouxe para perto de Deus. É o versículo de número 13 de Efésios 2. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Antes Deus tinha o povo de Israel e os gentios. Deus tinha o povo de Israel, o povo escolhido, e os gentios. Tá? Então agora, o que Deus fez? Desses povos, o que Ele fez? Porque, diz o texto aqui, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, né, gentio e Israel, fez um, derrubando a parede de separação que havia no meio. Na sua carne, na sua morte, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos. Havia a lei dos mandamentos para o judeu, e quem não era judeu não tinha lei para eles, morria nos seus pecados, vamos assim dizer. Tá? Então,
Jesus, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança para criar em si mesmo dois povos, dos dois povos, um novo homem, fazendo a paz. Ou seja, a lei foi criada para tentar fazer com que as pessoas chegassem a Deus, obedecendo, cumprindo a lei. E aí nós sabemos que pela lei não foi possível. O versículo 15 diz: pela sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem. Então, o objetivo da lei era tentar criar uma pessoa, um novo homem na vida daquele que cresce, que obedecesse à lei. Então, Cristo sofreu, trazendo assim a paz para nós. E pela cruz, o que ele fez? Pela cruz, Jesus reconciliou, e pela cruz reconciliar com Deus em um corpo, matando com ela, com a sua morte, a inimizade. Então hoje, você que crê em Jesus, não há mais inimizade entre você e Deus. Vindo ele, evangelizou a paz, a nós que estávamos longe e aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Então nós temos acesso a Deus em um mesmo Espírito. Seja judeu, seja grego, seja italiano, todos têm acesso a Deus em um mesmo Espírito através de Cristo Jesus. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas quem somos? Concidadãos dos santos, e somos também membros da família de Deus. E diz mais ainda, edificados, aí nós temos que estar edificados sobre o fundamento dos apóstolos, ou seja, aquilo que os apóstolos fizeram por meio do que Jesus os ensinou, tá? E dos profetas também, e de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então nós temos que crer, o fundamento da palavra de Deus está aqui para nós, e nós temos Cristo como cabeça, como a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então, eu quis trazer aqui uma leitura desse capítulo 2 de Efésios para mostrar que, por mais que hoje nós temos povo judeu, povo isso, povo aquilo, nós conseguimos agradar a Deus por causa do sangue de Jesus, tá? Aí você não tem que pensar em coisas materiais que você precisa fazer para agradar a Deus, senão você precisa acreditar que pelo sangue de Cristo você foi perdoado, pelo sangue de Cristo você pode se aproximar de Deus. Toda inimizade, tudo aquilo que a lei dizia que nós tínhamos que fazer para agradar a Deus, na morte de Cristo, o seu sangue derramado foi para nos purificar dos nossos pecados e nos dar uma nova vida, tá bom? Vou orar agora por vocês todos. Pai Celestial, oh Deus querido, Deus Santo e Pai da misericórdia. Senhor, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Agradeço pela vida, agradeço pela paz. Primeiro, agradeço por cada pessoa que está orando conosco e dizendo: Pai, a minha vida te pertence, a minha vida é do Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Sim, meu Pai, eu entrego todos que estão orando comigo agora em tuas mãos, santa, querida. Ó Deus, cumpre a tua promessa, abençoa os que crê, abençoa o que ora comigo, salva, liberta, transforma. Senhor, muito obrigado. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Não é ato que eu tenho que fazer, não é por obras, não é por coisas que eu venha fazer. Talvez essa pessoa que me assiste, ela já até ouviu que ela tem que fazer isso, aquilo, outro, pela salvação dela. Não, nós só temos que manter a fé. Nós não podemos deixar a fé apagar. Nós não podemos deixar o amor esfriar. Nós temos que manter a fé. É isso que nós temos que fazer. Manter a nossa fé. Cada dia, manter a nossa fé.
Pai Santo e Poderoso Deus, nos ajuda, nos abençoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a honra e para a glória de Deus. Obrigado, meu Senhor. Amém. Graças a Deus. Eu queria ficar mais tempo aqui com vocês, mas não permite o tempo, né? Só quero dizer que na terça-feira, no horário das 15 para as 8 da noite, é isso mesmo? 15 para as 8 da noite, eu estarei no Instagram fazendo uma live com todos vocês, tá bom? Na próxima terça-feira, 15 para 8 da noite, estarei fazendo uma live com todos vocês no Instagram e de repente até entro também aqui no YouTube trazendo para vocês essa live. Deus abençoe em Cristo Jesus a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Obrigado por sempre nos acompanhar. Que o Senhor Jesus lhe dê um bom dia. Pela graça somos salvos, mediante a fé. Não vem de nós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Tá certo? Então, é crer que Jesus é o Filho de Deus. Deus abençoe a todos. Forte abraço e até o próximo encontro. Até lá.